briefing ali, aí eu falei, Chicão, mas eu lembro que não era tão comum terceirizar o jurídico quando eu comecei, né? Inclusive eu acertei pra ele, cara, ele conheceu o advogado da empresa que eu trabalhei. Falei, você lembra do fulano? Ele, putz, é mesmo. Então, assim, hoje tá mais comum terceirizar esse departamento, cara? Porque antes tinha muito, né? Muito advogado nas empresas trabalhando, né? E aí até o Chico comentou, Thiago, Não, e há uma querendo ou não, diferença aí, né? não, como um jurídico, né, Chico? E aí até o Chico falou assim, o ponto é a especialização, Thiago. Então a especialização traz com que o mercado, né, busque especialistas, Não, obviamente de direito, com uma especialização no seu caso de tributário, né? mas até para enriquecer o que você está falando, na verdade, as grandes companhias, elas não têm uma equipe de advogados que Sim, vão defender aquela causa deles. sim, Porque sim. você precisa de. Ele vai falar melhor do que eu, vai precisar de tempo, de recursos, Análises, né? especificidade. Então, não é nossa praia, né? É do Exato. advogado. Então, pô, a gente está numa disputa judicial. Preciso de quem é habilitado, tenha Sim, tempo. Então a empresa foca ali. Normalmente, o diretor jurídico de uma empresa é para fazer uma coordenação e discutir com os escritórios ali sim, o sim. andamento. Por isso, né? Agora, há empresas que têm um pequeno corpo ali, né? Certo, doutor? Doutor, eu acho o seguinte, assim, a figura do advogado corporativo, o advogado da empresa, ela é muito importante. Por quê? Primeiro, lógico, pela parte do direito em si, porque todas as áreas dentro da empresa precisam saber onde que estão pisando, Sim. né, para não fazer um cobertor curto. Nossa, vendi aquele monte de mercadoria, não sei o quê. Puta, mas esqueci de emitir nota fiscal. Puta, não é assim que tem que fazer. Então, ter um suporte jurídico é muito importante, local. Mas é muita coisa. Sim. E outra, o advogado corporativo, ele tem uma parte não jurídica muito relevante, que é a parte política dentro da empresa, que é a parte de coordenar, de fazer, é quase como um azeite entre as áreas, né? Então, a parte administrativa, a parte de suprimento, ele é quase como um azeite ali, porque todo mundo precisa do jurídico. Sim. E os problemas no Brasil são tão complexos, e o direito brasileiro é tão complexo, que é isso que vocês falaram. Então a gente precisa, pelo menos tento fazer isso na minha vida e tento sempre sugerir isso para quem trabalha comigo. Ter sempre uma carreira em T. Ah, sim. Ter a parte horizontal, que é saber o máximo possível de todas as áreas, né? Mas ter a perninha, a parte vertical, que é o aprofundamento. Top. Porque antigamente, quando vocês se comunicavam dentro da própria empresa ou com o seu advogado, você pegava o telefone, discava assim, né? Quando não tinha operador. E às vezes a consulta chegava muito tempo depois, Sim, eu era esquecia. respondida muito tempo depois. É. Hoje, você me manda o WhatsApp e você sabe se eu li ou se eu não li. Sim. Não tem isso, eu vou te responder amanhã, depois semana que. Não existe. Você quer agora. Até porque quando o cliente chega para você, ele já queria a resposta semana passada. É isso. Sempre é assim. Sim. Porque eu entendo também, porque quando um cliente chega até mim, ele tem uma pressão atrás dele. Exato. Não é que ele tem como diversão, eu sei que tem gente que é assim, mas na grande maioria, não é que é assim, meu esporte é deixar dar uma vou dar acelerada. uma ferrada no meu advogado. Vou dar uma Não. acelerada no pau, que ele tá de boa hoje. Sexta-feira, 4 horas. Peraí. Deixa eu ver o que o Paulo tá fazendo no Instagram. Não, ele não é assim. Então já existe uma pressão. E ele, querendo ou não, ele tem outras coisas para fazer. Então, se ele está chegando, ele quer uma resposta acurada, rápida, assertiva, né? Então, para que eu, no mundo que está mais complexo, num direito que é muito complexo, consiga dar essa resposta, eu preciso me especializar muito. Sim. Paulo, para dar um exemplo vivo disso, o Thiago, a gente conversando, ele falou, pô, Chico, eu tô com um problema, eu preciso resolver um assunto de tributário aqui e tal, e tal, e tal. E eu lembrei que a gente trabalhava, né, e eu gostei do trabalho e indiquei para ele. Porque eu falei, cara, quando eu precisei do Paulo, da equipe do Paulo, no dia seguinte,
E aquilo Marcou. me marcou. Não, tanto Porque que quando você estava falando, eu estava quando- processando quando- isso, eu falei, ele vai falar. Porque quando você precisa, é assim, estourou, ninguém reserva, não. E outra, Paula, só que o quão é importante o que você está falando. Porque as grandes empresas, normalmente, nós tínhamos 4, 5 escritórios. Mas, assim, essa velocidade, vocês que tiveram, sabe? E isso eu me um sinto diferencial. importante. É o diferencial. Além de eu obter aquilo que eu queria na hora que eu queria, o cara também deu atenção pra gente, né? Porque eu não tenho grandes causas, porque tem isso também, né? O escritório só se interessa pelo cliente que vai trazer muita coisa. Só que se esquecem desse bom relacionamento que você tem, talvez essa veia diplomática, que é super interessante, que é isso, você precisa... Hoje o cliente não tem nada, mas você amanhã ele pode ter. E se você não deu atenção para ele, ele vai procurar outro cliente. Não, sem dúvida. O mercado, se a gente for mapear o mercado brasileiro, se a gente pegar só São Paulo, gente, na época do Império Romano tinha Roma, o Brasil tem São Paulo. Aqui é um centro borbulhante. Então, existe uma concorrência muito boa. Eu tenho bons concorrentes. É isso que eu ia perguntar. O Sim. mercado é aquecido? E tem muitos bons escritórios de advocacia no Brasil, principalmente em São Paulo. Assim, excepcionais. Sim. Então, tem Referência. muita gente boa. Como também tem muitas mal empresas de acabado. qualquer lugar. É. Não, tem também. Tem. De tudo, tem, né? tem de É, tudo. toda área tem os Eu acho que em malditos. qualquer profissão, né? É. Sim, sim. Mas como que você compete num mercado que já é muito competitivo? Isso. Você precisa trazer alguma coisa a mais, né? Você precisa ir E você além. teve um depoimento aqui vivo, né, que é real, que realmente é um diferencial. E eu falo porque, assim, o Chico falou pra mim, o Chico falou, Thiago, cara, o Paulo, ele respondeu à noite. E não tem essas, cara, não tem hora, não tem... Cara, nós mandamos pra ele a pergunta, ele falamos que era urgente, o cara respondeu. Então, assim, Não, a equipe ligou, tirou dúvidas à Exato. noite e tal. Aí eu vi, pô, a galera tá trabalhando. Tá coitados. trampando, Gente, olha... Mas não é assim. vai pedir aumento. Ó, não peça um aumento, por favor, pandemia. Ô, Paulo, mas...